A partir de 2013, o Ministério do Meio Ambiente e a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras, Rurais e Quilombolas, dentre outros parceiros, começaram a trilhar um caminho para ampliar o diálogo sobre a gestão territorial e ambiental dos territórios quilombolas. Entre 2015 e 2018, foram realizados ciclos de oficinas nacionais e nas comunidades quilombolas, que reuniram mais de 600 representantes de todo o país. Também foram apoiados projetos que envolveram iniciativas de fortalecimento da gestão de seus territórios, como protocolos comunitários, recuperação de nascentes, formação de jovens agentes ambientais e valorização de conhecimentos tradicionais. Estas ações tiveram o objetivo de consolidar o diálogo entre comunidades e Estado, para construir uma política nacional de gestão territorial e ambiental que reflita as tradições, modos de vida e a diversidade de realidades e desafios socioambientais dos territórios quilombolas. Este documentário apresenta as experiências vividas nas oficinas de 2018. Ser quilombola é minha origem, é minha ancestralidade, é o meu sangue, é o que me move. Ser quilombola sou eu. Essa coisa que está não só no coração, mas também está estampado no nosso rosto, está estampado na nossa luta. Quilombo não existiria se não houvesse a opressão. O quilombo é uma resposta ao sistema opressor. Historicamente a escravidão, e esses territórios continuam sendo espaços de construção e reconstrução de resistência diária, permanente, né? Os quilombolas, eles entendem bastante de gestão ambiental territorial, só que eles não levam esse nome. Esse é um nome técnico, né? Um nome recente. Nós temos outros grupos, outros segmentos sociais que já estavam, né, há mais tempo dialogando com a interface ambiental. Com os quilombolas, é agora que está tendo uma aproximação. Essa aproximação é das duas vias. Eu acho que o Estado, né, o Ministério, os órgãos públicos, querendo conhecer, querendo também se aproximar desse grupo, e de outro lado os próprios quilombolas, né, conhecendo a complexidade da política ambiental. Esse processo começa em 2013, mais ou menos, quando foi criado um GT para discutir gestão territorial e implementação do cadastro ambiental rural em territórios quilombolas, né? E aí a CONAC toma isso como uma necessidade urgente de ser discutida a partir da visão dos quilombolas e das pessoas que estão no território, para discutir o que é essa gestão, o que se entende por essa gestão. Foi quando nós construímos um texto chamado Diretrizes para a Gestão Ambiental Territorial, e quando a gente começou a pensar um plano para dar sequência àquelas diretrizes, foi quando que vimos, a gente ainda precisa avançar um pouco mais, a gente precisa nós mesmos aprender a assimilar melhor o que é isso. É criado novamente um novo GT para continuar esse debate da gestão territorial ambiental. E aí se pensa, a partir da provocação, de uma provocação estabelecida pela CONAC, a elaboração de uma política de gestão territorial e ambiental que garanta de fato a gestão desse território em si. E formulamos esse novo momento que a gente está passando agora durante esse primeiro semestre de 2018, né, que foram então 7 oficinas territoriais e mais 2 nacionais, uma no início e agora vai ter uma no final. Esse processo atual não é de consulta, é um processo para a formação de lideranças, para ter mais lideranças quilombolas fazendo essa discussão e ao mesmo tempo continuar afinando essas diretrizes. A gestão territorial e ambiental, a partir do momento que ela sai da salinha e vai para as comunidades, ela traz muitos elementos que você começa a entender qual é a política pública que as comunidades quilombolas querem construir e apresentar para os órgãos que executam essa política, né? Então a gente aceitou esse desafio, a gente construiu essa proposta, uma programação que fosse participativa, que fosse as oficinas de formação e informação,
porque uma política pública ela se constrói nas duas partes, ela informa e ela constrói. Fomos em 7 territórios quilombolas para consolidar e buscar o que as comunidades entendem com a gestão territorial e ambiental dos seus territórios. Neste processo foram envolvidos quilombolas de todo o Brasil. Em janeiro de 2018 foi realizada a primeira oficina territorial no Quilombo do Frechal, no estado do Maranhão, que reuniu também representantes do Ceará e do Piauí, envolvendo cerca de 70 participantes. Em março, aconteceu oficina na comunidade de Ribeirão Grande, em São Paulo, com participação de quilombolas do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e que contou com mais de 60 participantes. Em abril, foram realizadas 4 oficinas, sendo uma na comunidade Pitanga dos Palmares, na Bahia, com representantes dos estados de Sergipe e Alagoas, onde participaram quase 100 pessoas. Houve outra oficina na comunidade Estivas, em Pernambuco, que teve participação de quilombolas do Rio Grande do Norte e Paraíba, contando com aproximadamente 70 participantes. A oficina de Santarém, no Pará, reuniu também representantes dos estados do Amapá e Amazonas, com a participação de cerca de 50 pessoas. Em Paiol de Telha, no estado do Paraná, a oficina teve participação de representantes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, reunindo mais de 60 pessoas. Em maio, aconteceu a oficina de Brejo dos Crioulos em Minas Gerais, com participação de mais de 90 pessoas. Para consolidar esse ciclo, em julho, foi realizada em Brasília a oficina nacional, com a participação de quilombolas do Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rondônia e dos demais estados representados no processo. Os territórios quilombolas, eles têm um papel importante na conservação da biodiversidade. E eu costumo dizer que eles são verdadeiros jardins botânicos, porque ao longo de muitos e muitos anos, essas populações, essas comunidades quilombolas, vieram domesticando espécies que tornaram esses territórios extremamente ricos em biodiversidade. E olhando, para a conservação desses territórios, para a importância que eles têm, o Ministério do Meio Ambiente, então, resolveu, em parceria com os representantes quilombolas, com a CONAC, hoje com o ISA, com a Negra Anastácia, iniciar um processo de discussão de uma política de gestão ambiental territorial quilombola, visando justamente o desenvolvimento sustentável dessas comunidades, para que a gente consiga conservar aquela biodiversidade, não só a biodiversidade, mas a cultura, a ancestralidade dessas comunidades. Então os pais e a mãe da gente, eles foram os fundadores aqui, que foi o meu avô, que é o pai do meu pai. E o pai da minha mãe é o Pacífico Morato, que fez a documentação dessas terras aqui. E naquela época, a época que a gente não existia estrada, só caminho de tropa. Ninguém falava em estrada. Naquela época, não se via. Quando o primeiro avião que passou aqui nessa região, eu até corri de medo, eu corri de estar no terreiro, corri para dentro de casa, entrei debaixo da cama de medo daquele barulhão. O outro desafio é como trazer para essas comunidades um conjunto de questões da agenda ambiental, com as quais as comunidades estão acostumadas a lidar, mas muitas vezes não estão inseridas no debate sobre essas questões. As questões relacionadas a mudanças climáticas, a restauração de ecossistemas, o convívio com outras áreas protegidas, as unidades de conservação, são uma série de coisas que estão presentes no dia a dia das comunidades, mas que muitas dessas comunidades espalhadas pelo país não têm acesso à discussão sobre as políticas, sobre os desdobramentos dessas questões, sobre como solucionar conflitos que estão dados no território. Aqui está sendo assim, se a gente no período do ano, se a gente tiver 1 mês, 2 meses de chuva, está sendo muito se a gente tiver. Então não está tendo como ter água nas lagoas, nos rios. Aquelas plantas que a gente plantava, que é de raiz, que era seguro, com uma banana, cana, mandioca, que é aquilo ali que era uma segurança.
que a gente plantava, ela ficava aí 4, 5 anos, né? E a garantia. Mas depois desse sequidão, que essa falta de chuva, nada está garantindo. É tudo aqui nós tínhamos, tudo aqui, sem precisar estar comprando nada de fora. E hoje a gente está sobrevivendo aqui mais de uns 6 anos para cá, comprando de tudo que a gente não comprava, para poder sobreviver. Uma das coisas que eu vejo também é a falta de chuva. Os invernos, nós estamos com 10 anos que não chove como chovia aqui, consecutivo. Esse invernozinho aí está até chovendo e tal para plantar. Agora, para encher o rio, não. Nós ficávamos em pé dentro do rio ali, botávamos o pé acima e não aparecia. Hoje uma pessoa passa de bermuda. Então é uma perca muito grande. Meu amigo, meu irmão ocupa a terra. Quem fez a terra foi Deus Pai, o Criador. Deus fez o céu, fez o mar e fez a terra. E fez o homem e entregou com muito amor. Vivo só. A gente está passando pelo processo de desmonte de tantas coisas, de tantas políticas que foram construídas. Então, para a gente, esse momento é um momento que nos fortalece enquanto liderança, que nos fortalece enquanto construtores dessa política tão desafiadora e colocadas para a gente. O campo está mais sob risco do que nunca. Isso diz que a gente mais do que nunca precisa regularizar os nossos territórios. E uma coisa projetos tem, mas se tem terra para trabalhar, não tem. Você vira uma porção de casas ali, só é o local da casa. Mas essas famílias não têm terra para trabalhar, porque as nossas terras estão centradas na mão dos fazendeiros, sojeiros e outros. Essa fazenda aqui foi onde aconteceu um grande conflito, aqui morava meu pessoal, nós morávamos aqui. Um absurdo o que fizeram com meu filho, não tinha dinheiro que pagasse essa vida. Um absurdo mesmo, que não tem palavras. Porque se a gente pensar no que foi o processo de escravidão no Brasil, quase que toda a comunidade periférica, dos grandes centros urbanos, as favelas, as comunidades periféricas das cidades, é como se fosse o grande resultado do que foi esse processo de escravidão. É como se a gente vivesse num grande quilombo nacional. Porque não basta só você ter acesso ao território, né? Você tem que ter como produzir, como garantir alimentação adequada, né? Como usar o espaço, né, do território para a comunidade ela se manter lá, né? O que nos cabe é dar seguimento a esse trabalho, aproveitar dessa experiência e trabalhar para a construção de políticas que olhem também, políticas quilombolas, mas que apropriem, né, que desenvolvam a dimensão ambiental e a dimensão territorial. Quando olhamos esses territórios quilombolas, nós temos que entender que há um coração batendo. É o coração de muitas gerações. E eles observam o que vem acontecendo na paisagem, porque cuidam dessa paisagem, percebem as diferenças com o passar dos anos, percebem o quanto o modelo que nós temos de civilização vem maltratando o planeta, porque eles sentem no seu dia a dia, observando aquela paisagem que é parte deles, que é parte de sua alma. Então eles percebem a sua alma se ferindo, eles percebem aquela parte importante deles, que é o seu território, sendo machucado. Mas esse é o meu maior sonho, é que a gente consiga ter, além do acesso à terra, além da terra garantida, que a gente tenha condições de viver nela, condições dignas. Tudo que esses 8 territórios, o Brasil inteiro construiu, não fica na gaveta. Esse é o meu sonho.
Se a gente puder ver as titulações acontecendo, a gestão territorial e ambiental e acontecendo na prática, lá no campo, isso é um sonho, isso é o nosso sonho. Aliás, é esse sonho que motiva a nossa luta.